Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio é uma bênção, irmãos. Toda vez que ele prega aqui, o Senhor o usa bastante. E hoje não será diferente. Bom dia, servo do Altíssimo. Bom dia, amigo Pastor Wagner. Bom dia, queridos da Sala 57. Uma alegria estarmos juntos aqui outra vez, para juntos compartilharmos aqui o estudo da palavra do Senhor. Quero cumprimentar aqui meus queridos irmãos, algumas eternas ovelhas que nos acompanham aí, né? De ontem e de hoje também, né? Ovelhas de ontem e de hoje. E queremos, nesse momento aqui, abrirmos logo direto no tema dessa manhã, né? Vamos abrir a Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, né? Espero que você tenha trazido a sua Bíblia para acompanhar os textos, né? As leituras. E vamos ler juntos agora, Mateus capítulo 17. Já é um texto recorrente, um texto que já falamos sobre ele anteriormente. Vamos vê-lo por outro ângulo agora, né? Mateus 17, verso 1 em diante, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Ok? Aqui está o texto base, né, para a nossa meditação agora nesta manhã. Anteriormente, percebeu aqui, né, que 5 pessoas, né, além de Cristo, participaram desse momento da transfiguração. Um momento assim glorioso, espetacular, né? Foi o momento em que Cristo apareceu em sua glória. É verdade que ainda não era a glória plena, né? Com a qual ele haverá de vir, mas era uma pálida demonstração, né? Uma ideia, uma demonstração de como é que é a sua glória, a ponto do seu rosto se iluminar, brilhar, as vestes começaram a brilhar também, né? E ofuscou os olhos dos discípulos, né? Então foi uma manifestação de glória plena. Era Cristo, não Cristo homem, Cristo Deus, né? Cristo glorificado que apareceu diante deles. Então, além de Cristo glorificado, havia também Pedro, Tiago e João, e apareceram 2 seres que já podemos considerar como seres celestiais, Moisés e Elias. Da outra vez que nós comentamos aqui sobre a transfiguração, nós falamos sobre por que razão somente Pedro, Tiago e João, e não os outros apóstolos, né? E aqui nós avaliamos que, dentre os discípulos, eles estavam mais prontos para aquele momento, porque não é porque Cristo os escolheu, é porque eles haviam se escolhido, né? Eles decidiram se ligar mais intimamente a Cristo do que os outros. Por isso, naquele momento, eles eram os que estavam preparados, né, para aquele encontro, né? Hoje, nós queremos entender por quê, porque Moisés e Elias estavam ali, né? Vimos também, na outra ocasião, que uma das razões pela qual Moisés e Elias
estavam ali, apareceram também no momento da transfiguração, no monte da transfiguração, é porque Moisés representava os mortos, né, que ressuscitarão quando Cristo voltar, e Elias representa, ali naquele momento, representava os vivos que serão trasladados, né, que irão para o céu sem ver a morte, como nós dizemos, né, sem ver a morte para se encontrar com Cristo. Então, ali estava a volta de Jesus em uma miniatura, representada em uma miniatura. Ali estava uma réplica do futuro reino da glória a ser estabelecido, né? Foi isso que nós avaliamos da primeira vez que nós falamos sobre esse tema. Mas nós não podemos crer que Moisés e Elias, que já são seres, né, glorificados, né, eles que já estão no céu, não podemos acreditar que eles vão descer do céu apenas para participar de uma peça, como se fosse uma peça teatral. Não. Não vieram somente por isso. Se Moisés e Elias já estão no céu, voltaram do céu, é porque havia algo muito importante. Eles deveriam tratar de algo muito importante. E, de fato, havia algo crucial que eles vieram tratar ao voltar para a terra, naquele momento ali da transfiguração, né? O que eles foram fazer ali? Primeiro, antes de a gente saber, né, o que eles foram fazer ali, é importante a gente ver dois versículos na Bíblia que tratam também da transfiguração, mas pelos olhos de um outro evangelista, para a gente entender. Essas informações são importantes para a gente entender o que eles estavam fazendo ali. Então, vamos voltar a Lucas, ir para Lucas, melhor dizendo, né? Lucas capítulo 9, o assunto é o mesmo, é a transfiguração, só que o doutor Lucas aqui ele traz duas informações, como eu disse, que elas são imprescindíveis para entendermos por que eles estavam ali, no Monte da Transfiguração, além de estarem representando os vivos e os mortos, né, na volta de Jesus. Lucas 9, versículos 30 e 31. Quando você encontrar aí, você vai perceber que está tratando da transfiguração também, né? Ainda, né? Mesmo tempo. Verso 30. Diz Lucas, eis que dois varões falavam com ele, com Jesus, Moisés e Elias. Verso 31. Os quais, Moisés e Elias, apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Percebeu aí? Então, olha só, duas informações importantes esses versículos nos trazem aqui, né? A primeira é que Moisés e Elias apareceram em glória, ou seja, já são seres glorificados. Jesus aparece na sua glória, mas Moisés e Elias também estavam em glória. Pedro, Tiago e João não estavam em glória, eles foram envolvidos pela glória de Deus. Mas Moisés e Elias, Lucas disse que eles apareceram em glória, como seres glorificados, transformados, né? Olha só que informação importante. Segunda, né? Segunda informação, eles falavam com Cristo, o texto bíblico diz, verso 31, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Que partida era essa que Jesus estava para cumprir em Jerusalém? Qual seria? Ele estaria partindo para onde? Está falando da sua morte. O tema era a morte de Cristo. Eles apareceram em glória e conversavam com Cristo sobre a sua morte. Se daria em Jerusalém. É exatamente isso que diz a Bíblia na linguagem de hoje. Eles conversavam com Cristo a respeito da sua morte. Bíblia na linguagem de hoje, né? Agora, qual era o assunto da conversa? O tema era esse, mas qual era o conteúdo dessa conversa? É isso que queremos ver agora. A partir de agora, queremos ver isso. O conteúdo da conversa de Moisés e Elias com Cristo, lá no Monte da Transfiguração. A razão pela qual os trouxe aqui, naquele momento. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa importante. Para a gente entender esse assunto. Como é que nós somos salvos?
Nós somos salvos pela lei ou pela fé, né? Alguns ainda têm dúvida disso, né? Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Aquilo que nós falamos da última vez, né? A graça é o braço de Deus estendido, né? Em direção ao homem. E a fé é a mão do homem, que se estende também, para segurar a mão de Deus. Nos apropriamos da salvação pela fé, pela graça, salvação é pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos dessa maneira, pela fé em Cristo. No Antigo Testamento, nós também éramos salvos, nós os seres humanos, né? Pela fé em Cristo. Pô, mas Cristo não tinha vindo ainda. E como acontecia, irmãos? Aí havia o evangelho em símbolos. Ali estava a cruz, a cruz de Cristo sendo representada em cada sacrifício de animais. O sacrifício mais comum, o sacrifício de... Estou olhando aqui, eu tinha uma cruzinha aqui, mas na arrumação aqui do escritório, né, no novo local de escritório, eu não sei nem coloquei ainda, né, para ilustrar o que eu estou falando, né? Então, havia o evangelho em símbolos. Cada sacrifício, o mais comum era o sacrifício do cordeiro. Como é que acontecia? Alguém cometeu um pecado, eu cometi um pecado, eu trazia, levava diante do altar o meu sacrifício pelo pecado. Levava o cordeiro. Ali diante do sacerdote, eu colocava as minhas mãos sobre o cordeiro, transferia o meu pecado para o cordeiro. Depois eu pegava o punhal, o cutelo, o instrumento que havia ali, e eu sacrificava, eu matava o cordeiro, o sangue daquele cordeiro, o meu pecado passava para o cordeiro, agora passava para o sangue do cordeiro, o meu pecado. E o sacerdote pegava parte daquele sangue, levava para dentro do santuário, e ali ele aspergia em algumas partes, em alguns móveis, colocava até sobre o véu, jogava até sobre o véu, parte daquele sangue, respingava por ali, e o meu pecado, ele era transferido agora para o santuário, transferido para o cordeiro, do cordeiro para o sangue do cordeiro, depois para o sacerdote, agora para dentro do santuário. E ali ficava até o dia do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote vinha e sacrificava o bode pelo Senhor, e com o sangue daquele bode ele vinha e fazia a purificação do santuário, e o sacerdote entrava no dia do Yom Kippur, e solene, em ajuntamento solene, as pessoas com o coração contrito, era um dia importante, porque o pecado ainda estava ali, estava no santuário, e quando ele terminava a sua obra, ele saía com todos os pecados da humanidade, ou do povo que estava ali, né? Todos os pecados do sumo sacerdote saía e trazia, e ali estava um outro bode, o bode emissário, o bode Azazel, e ele colocava suas mãos sobre a cabeça do bode e transferia, era uma cerimônia, todo esse ritual era uma cerimônia, né? Que simbolizava o plano da salvação. Ele transferia, o sumo sacerdote transferia os pecados, a culpa dos pecados sobre o bode Azazel, que era levado para o deserto, e morria por lá. Finalmente, o pecado era retirado do meio do povo. Essa cerimônia, isso que simbolizava, de fato, o sacrifício de Cristo na cruz. E com o seu sangue, ele purifica o meu pecado, ele morre no meu lugar, ele é meu substituto. E haverá um momento do julgamento, do juízo investigativo, em que Cristo já começou, e que ele entra como sumo sacerdote para purificar o santuário, segundo Daniel 8,14. Tudo isso vai se cumprir no ritual do santuário, se cumpre no ministério de Cristo. Essa é a forma em que o sacrifício acontecia. Aqueles que viveram, aqueles que vivem hoje após a morte de Cristo, sabem que são salvos, ou pelo menos deveriam ter a certeza que são salvos não pelas suas obras, mas são salvos pelo sacrifício de Cristo. Ele morreu no meu lugar. Por que eu sou salvo? Por que é que eu sou um salvo? Porque eu aceitei o sacrifício.
Estou salvo em Jesus. Ele morreu no meu lugar. Não é o que eu faço, é o que ele já fez. Comentamos sobre isso também aqui em outro momento, né? Mas aqueles que viram antes da cruz, eles eram salvos pela mesma fé, a fé em Cristo. Nós somos salvos pela fé de um Cristo que veio morrer na cruz, que morreu na cruz. E eles eram salvos pela fé em um Cristo que iria morrer na cruz. A salvação era sempre pela fé em Cristo. Unicamente pela fé em Cristo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se Cristo não morresse na cruz, não haveria esperança para ninguém, nem para mim, nem para você, e nem para os personagens, homens e mulheres, que viveram antes da cruz. Pois bem, então, aqui agora a gente começa a entender, né? A entender que aqueles sacrifícios que ocorriam no Antigo Testamento era uma espécie de cheque. A expressão cheque não é conhecida por muitos, né? Mas acredito que a maioria dos que estão aqui já utilizaram cheque, sabe o que é um cheque, né? E no tempo em que não havia essas novidades, vamos dizer assim, né, com o dinheiro virtual, né, com cartões, com Pix, essas coisas, as coisas eram resolvidas, as transações financeiras eram resolvidas basicamente com cheques. Quando você dividia a compra de alguma coisa, você predatava os cheques, mais de um cheque, né? E o cheque era predatado para a data tal, ainda cruzava assim, fazia 2 tracinhos para dizer só pode ser colocado nessa data, na data certa. É um cheque predatado, só pode ser retirado o dinheiro nessa data. Um cheque predatado. Então, o que acontece? Quando foi estabelecido o ritual do santuário, ali era um cheque predatado, que só seria descontado, de fato, só teria valor, de fato, quando Cristo morresse na cruz. Cada um daqueles sacrifícios que eram feitos diariamente, todos aqueles sacrifícios estava jogando luz lá para frente. E eles acreditavam, um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai vir. Quando Jesus aparece, João diz, eis aí, o que nós esperávamos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, diante dessa explicação, que apenas para lembrarmos, que eu creio que, se não todas, a maioria de nós já conhecemos o ritual do santuário, como é que ele funcionava. Então, diante disso aí, uma vez que a gente já fez essa avaliação, a gente já começa a entender por que Moisés e Elias estavam ali. Né? Por que eles estavam ali? Deixa eu ler aqui um texto. Não vou ler esse texto aqui agora, né? Daqui a pouco vou ler esse texto. Se Cristo não morresse na cruz, toda a humanidade estaria perdida, toda a humanidade. Todos nós estaremos perdidos, todo ser humano estaria perdido, porque se ele não morresse na cruz, ele não pagaria o cheque lá do Antigo Testamento. Uma expressão que se usava muito no passado, o cheque bateria sem fundo, e o pessoal chama de cheque borrachudo, vai no banco e volta, porque não tem fundo. Um cheque sem fundo, não tem cobertura, é só um pedaço de papel. Se não tem dinheiro na conta de quem deu o cheque, se Cristo não morresse na cruz, o cheque bateria sem fundo, todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Todos eles não teriam nenhum tipo de valor, não garantiria a salvação a ninguém que morreu pela fé em Cristo. Judas, capítulo 9. Judas, aquele livrinho de um capítulo apenas, que está lá pertinho do Apocalipse, né? Pertinho do Apocalipse. Exatamente anterior ao Apocalipse, o livro de Judas, né? Irmão do Senhor, Judas.
No versículo 9, né, capítulo, só tem um capítulo mesmo, no versículo 9, diz assim, ó, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui, Judas traz um bastidor importante. Moisés foi servo do Senhor, né? Um dos homens mais conhecidos na história bíblica, o grande legislador. Nós sabemos a história de Moisés. Moisés guiou o povo durante 40 anos no deserto, sofrendo com o povo, se tornou o homem mais manso da terra. A Bíblia diz, Moisés, amigo de Deus, mas Moisés, pouco antes de entrar na terra prometida, Moisés comete um pecado que não era apropriado para um líder, né? Alguém em uma posição de influência, como era Moisés. E Deus chama Moisés, leva Moisés para o cume do Monte Nebo, né? E ali ele diz, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Eu fico imaginando até a angústia de Moisés, né? Tem uma música daquele grupo Comum que fala um pouquinho sobre isso, né? Moisés pensa, se eu não vou entrar, por que eu vim até aqui, né? Deus tinha algo melhor para ele. O nome da música é Amanhã, né? Amanhã vai ser melhor. Você não vai entrar na terra prometida, tem algo melhor para você. E Deus agora puxa o fôlego de vida outra vez, o fôlego de vida volta para Deus, o gigante da fé tomba, descansa ali, Moisés. Mas aí, o arcanjo Miguel, nós entendemos por toda a construção bíblica do aparecimento do arcanjo Miguel, das poucas vezes que ele aparece, a gente percebe que não existem arcanjos na Bíblia. Existe um único arcanjo, chamado Miguel, que a palavra Miguel significa quem é semelhante a Deus? Uma pergunta, né? E Miguel sempre aparece num confronto direto, numa contenda direta com Satanás. Aqui aparece ele contendendo contra Satanás com relação ao corpo de Moisés. Nós entendemos que Miguel é um nome dado a Cristo. É um nome dado a ele. O arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Ele vem, ele desce, o texto bíblico aqui está mostrando no bastidor, Cristo vindo para ressuscitar Moisés. E quando ele vai dar ordem, dizer, levanta você que dorme, porque o teu pai te chama, aquela ordem que fez com que Lázaro e outros na Bíblia ressuscitassem, aquela voz que Paulo diz, né? Porque ao soar, como é? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Observe que a Bíblia não diz a voz de um arcanjo, não, é a voz do arcanjo. Esse arcanjo que ressuscita morto é o próprio Cristo. Né? Então, a voz do arcanjo Moisés, Jesus, né, o arcanjo Miguel, e quando ele vai dar a ordem, a voz do arcanjo vai soar para o gigante da fé levantar de novo em glória, aí Satanás aparece, se interpõe entre Miguel, Cristo, e o corpo de Moisés. Ele aparece no meio e diz, peraí, alto lá, o que você vai fazer? O que você está pensando em fazer? Moisés não pode ressuscitar. Moisés não pode ser salvo. Moisés não pode entrar na terra prometida. Não vai poder entrar lá no céu. Sabe por quê? Porque Moisés é um legítimo cativo da morte. A tua palavra diz, argumentação de Satanás, a tua palavra diz que a alma que pecar, esta vai morrer. O salário do pecado, do pecador, é a morte. Então é legítimo cativo do pecado, da morte, né? Legítimo cativo da morte. Do ponto de vista jurídico, Satanás estava certo ou estava errado? Estava certo. Sabe por quê? Porque o cordeiro ainda não havia morrido no lugar de Moisés. Havia apenas um cheque pré-datado que Moisés
assinava, que os sacerdotes assinavam lá, que Cristo assinava através deles. Mas ele não havia morrido na cruz. A salvação ainda não havia se cumprido em forma plena, total. É por isso que o texto bíblico diz que o arcanjo Miguel não se atreveu, como é que diz aqui? Verso, tá aqui, eu olhando do lado errado aqui, né? O arcanjo Miguel, que disputava com o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, Satanás. Ele disse, pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Ele deu um corte nele, em Satanás. Ressuscitou Moisés e o levou para o céu. É por isso que ele aparece na Monte da Transfiguração glorificado, porque Miguel o ressuscitou. Embora ele não havia morrido na cruz, havia a certeza, a confirmação do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Era uma certeza que iria se cumprir. Era uma verdade que haveria de se cumprir. Uma história parecida acontece quando Elias é levado para o céu. Você consegue ver Satanás voando atrás de Elias e dos anjos, e dizendo, opa, alto lá, ele não pode, Elias é um pecador, não pode ir para o céu. Ele pertence a mim, ele pertence a esse mundo, ele pertence ao reino da morte. Mas Elias é levado para o céu e aparece no Monte da Transfiguração em glória, glorificado. Já deu para nós entendermos o que é que eles conversavam ali naquele monte? Por que era tão importante que Moisés e Elias voltassem naquele dia? Cristo se aproximava rapidamente da cruz. Você pode até pensar que Cristo ele estava ansioso para chegar na cruz. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Cristo chegou ao ponto de ir por 2 vezes, orar ao Pai e dizer, afasta de mim esse cálice. É verdade que ele disse, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Mas a vontade dele é que o cálice fosse afastado, ele não queria passar por aquele momento. Embora ele precisava passar por aquele momento, ele sabia disso. Faça a tua vontade. Mas a cruz o assombrava, não as dores da cruz, mas o afastamento do Pai. O que mais angustiava o nosso Salvador é que ele sabia que haveria um momento em que o Pai viraria as costas para ele, senão ele não morreria. Um homem na presença de Deus não vai morrer. O Pai teria que dar as costas. É por isso que na cruz Cristo clama, Deus meu, por que me desamparaste? Na angústia. E depois desse clamor, ele não aguenta, e dá um grande grito e morre. Então, Cristo não estava animado para ir para a cruz. E naquele momento de angústia, de dor, de sofrimento, aí o céu manda em seu socorro nada mais, nada menos que Moisés e Elias. 2 seres glorificados. 2 pecadores que já estão salvos, perdoados e glorificados para o céu. E eles agora chegam aqui para se encontrar com Jesus, com o seu corpo debruçado sobre as pedras, orando sozinho, enquanto os discípulos dormiam. E Moisés e Elias aparecem para o Salvador e diz, Senhor, imaginamos que deve ser muito duro que tu passas aqui agora. Mas deixa eu dizer uma coisa. O Senhor precisa ir até o final. Sabe por quê? Olhe para nós. Nós estamos salvos. Nós já estamos no céu. Nós gostamos de viver no céu. É maravilhoso estar ali. Quando voltamos aqui agora e vemos a diferença, a comparação do que é estar lá e o que é estar aqui. Porém, se o Senhor não for até o fim, se a sua missão não for concluída, todos estarão perdidos para sempre, todos.
estarão perdidos para sempre. Inclusive nós, que já somos seres que estamos glorificados, já estamos no céu. Mas se o Senhor não for até o fim, se o Senhor não morrer na cruz, nós teremos que voltar do céu e morrer aqui, como qualquer pecador. Porque o cheque predatado lá no Antigo Testamento, que nós assinamos, que nós entregamos esse cheque, que nós confiamos nesse cheque, vai bater sem fundo. Se o Salvador não for até a cruz, não morrer na cruz, esse é o plano da salvação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Meus primeiros 30 minutos, já foram. Mas estamos concluindo aqui agora. Todos nós, pecadores, vivemos em função da morte de Cristo na cruz. Inclusive, Moisés e Elias. Era isso que eles conversavam com Cristo. Eles aparecem em glória, diz Lucas, e conversavam com Cristo a respeito da sua morte. Tem que acontecer, Senhor. Tem que acontecer. Olhe para nós, Senhor. Eu imagino eles com lágrimas nos olhos, clamando ao Senhor. Salva-nos, Senhor. A morte de Cristo na cruz é o divisor de águas da humanidade. É isso que divide a contagem do tempo, é antes de Cristo e depois de Cristo. A morte de Cristo na cruz, ela é suficiente para salvar a todos. Eu tinha um professor, quando fazia teologia, chamado Carlos Camarena, um mexicano naturalizado nos Estados Unidos, e quase tudo, toda explicação que ele ia dar, quando alguém fazia alguma pergunta, ele no quadro ainda, o quadro negro ainda de giz, ele traçava uma cruz. Alguém fazia uma pergunta, cruz. Centro de tudo, a cruz de Cristo. Todas as respostas na cruz de Cristo. Moisés e Elias fortaleceram o Salvador. Ele se ergueu dali. Os discípulos não viram mais ninguém, somente a Cristo. E Cristo traçou passos firmes rumo ao Calvário. E morreu em nosso lugar. E garantiu a salvação para todos nós. Deixa eu ver aqui para não me perder aqui no meu esboço, né? No Calvário ele adquiriu o direito de salvar a todos os que creem nele, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Romanos capítulo 3, verso 24 até o 26. Eu quero ler aqui esse texto na Bíblia, na linguagem de hoje. Olha como é que diz, ó. Verso 24, mas Romanos 3, 24, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Verso 25 e 26. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa de seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. A salvação foi completa e plena em Cristo na cruz. Se hoje alguém te perguntar, você está salvo? Não tenha dúvidas. A salvação foi completa, foi plena, foi perfeita. Não ficou faltando nada. Basta apenas pela fé erguer a mão e aceitar esta salvação. Agora, não basta que o aceitemos uma única vez. Romanos 8:1 diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Está em Cristo, não tem condenação, está salvo.
Portanto, agora, a conclusão do apóstolo Paulo, né? Na carta aos Romanos. O preço foi bem pago. Agora, não basta que aceitemos uma vez a salvação. É necessário aceitar a salvação e morrer cada dia. E mais que o eu permaneça crucificado nele, grudado, colado nele, que nossas paixões pecaminosas, ao estar ligados a ele, não tenham mais domínio sobre nós. Porque Cristo nos livra, inclusive, do poder do pecado. A sua salvação oferece poder para vencer o pecado também, né? No dia a dia, cada dia, o processo da santificação. Mas Satanás, ele não vai desistir, e a sua obra é acusar. Ele é o acusador de nossos irmãos. Mas se cada dia passarmos pela cruz, renovarmos todos os dias a nossa entrega, o próprio Cristo se levantará. Quando Satanás estiver nos acusando, ele é legítimo cativo da morte. Eu sei o que ele fez ontem. O Cristo, o arcanjo Miguel, se levantará mais uma vez para defender o seu povo. Romanos 8, e são os últimos versículos que vamos ler. Romanos 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Neste momento, o nosso Salvador intercede por nós. Concede perdão pelos pecados confessados, abandonados. Mas estamos vivendo como aqueles que aguardam ansiosos o seu retorno. Ele é o nosso intercessor, mas ele virá para nos buscar. Estamos vivendo como aqueles que aguardam o seu retorno? Como é que vivem aqueles que aguardam o retorno de Cristo? Quando eu entrei na igreja, quando me converti, fui batizado, nas reuniões do culto jovem, chamamos de culto JA, no JA, nos idos dos anos 80, cada participação não era batia palma, né? Uma saudação JA. Vocês lembram disso, né? Uma saudação JA. Alguns pegaram o bonde andando, né? E talvez não tenham entendido, né? Eu mesmo não entendia o que significava isso, né? A princípio parecia que alguém estava dando tchau, né? Interessante, os crentes aqui não bate palma, não, eles dão tchau, né? Aos poucos fui entendendo que não era tchau, não era a saudação JA, era assim. Essa aqui é a saudação Maranata, que é utilizada de maneira muito especial no clube de desbravadores. Alguém aparece diante da sua autoridade, do seu líder, Maranata, o Senhor logo vem. Não é? Mas o que significa a saudação Maranata? É uma saudação JA também. JA. Onde é que está o J? Está aqui o J. Isso aqui é o jovem. Só que o jovem não está em pé. O jovem está encurvado diante da presença de Deus. O jovem está em adoração, está em oração. Ele se inclina diante da presença de Deus. O jovem. Mas JA, jovem adventista, aqui uma saudação JA. Aqui está o J, o jovem está aqui. E cadê o A? O A está aqui. Dividido em 4 partes. J, A, que anunciar, de amar. Anunciar, apressar e aguardar a vinda de Cristo. Eu amo, eu anuncio, tem uma colazinha aqui para não esquecer, né? Eu anuncio, eu apresso com a pregação e eu aguardo o Senhor voltar. Saudação JA. Você pode dizer isso?
Você pode cumprimentar alguém com a saudação de altar hoje, que você é um jovem até 200 anos, que ama, que anuncia, que apressa e que aguarda a volta do Senhor. Você vive como aquele que espera Jesus voltar. Ele já fez o que tinha que ser feito por nós, fez tudo o que tinha que fazer. Precisamos aceitar, esperar o seu retorno, que ele virá para nos buscar, irá ressuscitar muitos e trasladará outros muitos. Que você e eu estejamos nesse grupo, daqueles, como diz o apóstolo Paulo, e depois, 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você gostaria nesta manhã de aceitar essa salvação outra vez? Aceitar a cruz de Cristo em seu lugar, aceitá-lo como seu Salvador e partir para as atividades deste dia com a certeza da salvação em seu coração, para viver como um salvo em Cristo. Quantos gostariam? Quero ver as mãos. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para ver. As mãos. Aqui está. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós louvamos o teu nome pela experiência da salvação em Jesus Cristo, pelo milagre da salvação em Jesus Cristo. Seres pecaminosos, seres nascidos em pecado, legítimos cativos da morte. Essa experiência do ser humano, essa experiência de cada filho de Adão, essa experiência de cada nascido de mulher, diz a tua palavra. Em tua misericórdia, o Senhor planejou, o Senhor arquitetou um plano da salvação que envolvia a morte do Criador em nosso lugar. O Criador que morre pela sua criatura, imprestável criatura, mas de valor infinito para o teu coração. Louvamos o teu nome pelo teu grandioso amor. Louvamos o teu nome porque nos deste a oportunidade de conhecê-lo, de aceitar a tua salvação e de andar contigo. A despeito, Deus, das nossas quedas que acontecem diariamente, nós aceitamos também, ou queremos aceitar a tua salvação também diariamente, porque aonde abundou o pecado, tua palavra diz que superabundou a tua graça. O teu sacrifício, diz a palavra, se nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado, nós cremos nisso. E nesta manhã reclamamos, recorremos ao altar da graça, à cruz de Cristo, para receber novamente o teu perdão, para vivermos como salvos em Jesus. Pedimos, ó Deus, este milagre mais uma vez em nossa vida, e se opere nesta manhã. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.